E se eu te dissesse que existe um comando secreto dentro do seu corpo que, quando ativado, inicia um processo de rejuvenescimento no seu cérebro e em todas as células? Um segredo tão simples que 99% das pessoas ignoram todos os dias, enquanto procuram soluções complicadas e caras. Isso não é teoria. É ciência confirmada por Harvard, ecoando a sabedoria de antigos sábios por milênios. Nos próximos minutos, eu não vou apenas te contar qual é esse segredo. Vou te mostrar o gatilho exato que libera uma molécula na sua corrente sanguínea. Um mensageiro divino que ordena ao seu corpo que queime gordura persistente, crie novas células cerebrais e literalmente limpe os resíduos do envelhecimento de dentro para fora. A maioria das pessoas acredita que para rejuvenescer é preciso rituais complexos ou genética abençoada. Mas a verdade é que a fonte da juventude não é algo que você encontra, é algo que você ativa. E o interruptor está em um tipo específico de exercício que a maioria faz do jeito errado. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode mudar para sempre a forma como você vê o seu corpo. E se você já sentiu que precisa de uma transformação, comente abaixo: quero ativar meu poder. O médico do futuro não prescreverá apenas remédios. Ele envolverá seus pacientes no cuidado com o corpo humano, na alimentação e na causa e prevenção das doenças. Imagine que o seu corpo não é apenas carne e osso. Imagine que ele é um livro antigo, uma biblioteca sagrada, escrita em uma linguagem que você esqueceu como ler. Isso não é uma ideia nova. Nos corredores silenciosos do tempo, sábios já compreendiam isso intuitivamente. Eles sabiam que os maiores segredos do universo não estavam apenas gravados em pedra ou papiro, mas na própria estrutura do corpo humano. Cada um de nós nasceu com um manual de instruções para a vitalidade, para a juventude, mas perdemos a capacidade de decifrá-lo. A busca pela fonte da juventude, que tantos procuram em lugares distantes, na verdade começa dentro de você, no reconhecimento de que seu corpo é um templo vivo. A ciência moderna, com suas ferramentas avançadas, está apenas começando a mapear o que os antigos já sabiam intuitivamente. Eles estão descobrindo os mecanismos exatos pelos quais o silêncio do corpo se traduz em envelhecimento acelerado. Venha entendendo como a falta de movimento desencadeia inflamação crônica, enfraquece nossas defesas e encurta a vida das nossas células. O que antes parecia apenas uma questão de estar fora de forma agora é entendido como um gatilho direto para o declínio sistêmico, um convite para o caos tomar conta do nosso santuário interno. A boa notícia é que esse processo não é sentença de morte. Não importa há quanto tempo seu templo está em silêncio, as chaves para reativá-lo ainda funcionam. Existe um comando, uma ação específica que pode reverter esse estado de esquecimento e despertar os guardiões adormecidos. Esse comando não exige força sobre-humana nem rituais complicados. É simples, acessível e incrivelmente poderoso. Ao ativá-lo, você não apenas interrompe o processo de decadência, mas inicia uma cascata de renovação que reverbera em cada célula do seu corpo. E o primeiro passo para entender esse comando é conhecer o mensageiro que ele libera. Esse comando que quebra o silêncio do corpo não é um som, mas um estímulo que desperta um mensageiro poderoso. Uma substância que percorre todo o seu sistema com uma única instrução: renovar. A ciência moderna, em sua incansável busca por respostas, finalmente conseguiu isolar e nomear essa molécula. Chamaram-na de irisina, em homenagem a Íris, a deusa grega do arco-íris, que servia como ponte entre deuses e mortais. E o nome não poderia ser mais perfeito, porque a irisina funciona exatamente como uma ponte, conectando o esforço dos músculos à regeneração de todo o organismo. Imagine essa molécula como um decreto divino, uma palavra de poder liberada na sua corrente sanguínea.
Não é qualquer proteína, é um sinal mestre. Quando seus músculos se contraem de uma maneira específica, ela é liberada e embarca em uma jornada, levando sua mensagem para cada órgão, cada tecido, cada célula que encontra pelo caminho. A mensagem é clara e direta: renove-se, repare-se, rejuvenesça. Isso não é metáfora poética, é uma realidade bioquímica, um fato comprovado em laboratórios de ponta, como os de Harvard, confirmando a antiga ideia de que o corpo é um verdadeiro laboratório alquímico. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Esse mensageiro divino não é liberado por qualquer tipo de esforço. Não tem a ver com se exaurir na academia, levantar pesos enormes ou correr até não aguentar mais. A liberação da irisina não responde à força bruta, mas à inteligência do movimento. Existe uma condição muito específica, um tipo de estímulo tão preciso que, quando ativado, age como uma chave mestra que desencadeia uma cascata de transformações de dentro para fora. É um segredo de frequência e duração, não de intensidade máxima. Pense nisso como sintonizar um rádio. Se você gira o botão de qualquer jeito, com força e aleatoriamente, só encontra ruído e estática. Mas se ajusta com suavidade e precisão, encontra a frequência certa. E a música flui clara. O corpo funciona da mesma forma. Ele precisa ser sintonizado na frequência correta para que a irisina seja liberada em seu máximo potencial. É por isso que tantas pessoas se exercitam por anos sem experimentar uma renovação profunda. Elas ficam presas na estática do esforço excessivo ou da falta de consistência, nunca encontrando o ajuste fino que desperta a verdadeira magia. Essa condição específica é o que separa a simples queima de calorias de um ato de rejuvenescimento. É a diferença entre apenas cansar o corpo e dialogar com ele. Quando você aciona esse mecanismo, a irisina não apenas é liberada, ela é otimizada, garantindo que a mensagem de renovação chegue a cada canto do seu templo interno. A ciência está descobrindo que certos padrões de movimento são muito mais eficazes do que outros para ativar essa via bioquímica. E a resposta é surpreendentemente simples e acessível a todos, independentemente da idade ou da condição física. Então a grande pergunta que fica é: qual exatamente é esse gatilho? Que tipo de movimento? Que frequência? Que duração consegue sintonizar o corpo para liberar esse poderoso mensageiro da juventude? A resposta não está em fórmulas complicadas, mas em um princípio de harmonia e constância que os antigos já praticavam intuitivamente. E a primeira pista para desvendar esse mistério está em observar a primeira grande obra que a irisina realiza assim que é liberada. Uma verdadeira transmutação alquímica que acontece dentro de você. A primeira grande obra da alquimia. Quando o gatilho correto é ativado e a irisina começa a circular pela sua corrente sanguínea, sua primeira missão é realizar um ato de pura alquimia, iniciar a transformação da matéria densa em energia sutil. Em termos concretos, ela começa a converter a gordura branca do seu corpo. Essa é a gordura que conhecemos bem. A que se acumula, armazena energia passivamente e, em excesso, contribui para a inflamação e peso extra. A irisina age como um mestre alquimista que olha para esse material denso e estagnado e enxerga potencial oculto. O que ela faz é extraordinário. Envia um sinal para essas células de gordura branca, instruindo-as a se transformarem em algo completamente diferente: gordura marrom. A gordura marrom é um tecido vibrante metabolicamente ativo. Ao contrário da gordura branca, que apenas armazena, a gordura marrom queima energia para produzir calor. Ela é o nosso fogo interno, nossa fornalha biológica. Esse processo, que os cientistas chamam de browning, ou escurecimento do tecido adiposo, é a prova viva do princípio hermético da transmutação. A ideia
de que uma substância pode ser refinada e elevada a um estado superior. Essa transformação prova que seu corpo não está condenado a armazenar as consequências do passado, calorias em excesso, períodos de inatividade. Ele tem a capacidade inata de refinar sua própria substância, elevando aquilo que antes era peso morto à categoria de energia vital. Ela consegue pegar o peso do que se acumulou, aquela energia estagnada que deixa você lento, cansado, e transformar isso na leveza e no calor da energia ativa. É literalmente transformar chumbo em ouro no nível celular, convertendo um tecido que acelera o envelhecimento em outro que promove vitalidade e eficiência metabólica. Pense no que isso significa. Cada vez que você ativa a produção de irisina, está ensinando o seu corpo a se tornar mais eficiente na gestão da própria energia. Você não está apenas queimando calorias durante o exercício. Está construindo um motor interno que continua queimando calorias de forma mais eficaz, mesmo quando você está em repouso. É como instalar painéis solares na sua casa. Você não apenas usa a energia do sol, mas passa a armazená-la e aproveitá-la de forma mais inteligente, tornando todo o sistema mais autossuficiente e resiliente. Esse processo de transformar gordura branca em gordura marrom é uma das descobertas mais empolgantes da biologia moderna, porque mostra que temos muito mais controle sobre nossa composição corporal e nosso metabolismo do que imaginávamos. Não somos vítimas indefesas da genética ou dos hábitos do passado. Com o estímulo correto, podemos participar ativamente da recriação do próprio corpo, tornando-o mais limpo, eficiente e capaz de produzir energia. Esse é o primeiro passo visível da renovação que a irisina promete. Mas essa transformação metabólica, por mais incrível que seja, é apenas o início da jornada. A irisina não para aí. Depois de iniciar essa grande obra alquímica no corpo, ela continua sua viagem, percorrendo a corrente sanguínea em direção ao norte, ao lugar mais importante e protegido de todo o nosso ser. Ela segue rumo ao centro de comando, o assento da nossa consciência, para realizar seu trabalho mais impressionante e talvez o mais crucial de todos: a renovação do próprio santuário da mente. A jornada da irisina não termina na transformação da gordura. A missão mais profunda dela vai além da forma física. Ela atravessa a barreira hematoencefálica e entra no santuário da mente, o cérebro. Uma vez lá dentro, inicia um processo que antigos sábios, como aqueles que falavam sobre estados de clareza mental, entenderiam como um verdadeiro ato de iluminação biológica. A irisina estimula a produção de uma substância extraordinária chamada BDNF, ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Se o BDNF tivesse um nome poético, seria adubo para neurônios. Ele é essencial para a saúde do cérebro. Age como um jardineiro celestial, promovendo o nascimento de novos neurônios, a neurogênese, algo que durante décadas se acreditou ser impossível em adultos. Além de criar novas células cerebrais, ele fortalece as conexões já existentes, as sinapses, tornando a comunicação entre os neurônios mais rápida e eficiente. Isso significa que o movimento, ao liberar irisina, não apenas fortalece seus músculos, mas literalmente reconstrói e rejuvenesce a arquitetura do seu cérebro. Os efeitos práticos disso são profundos. A memória melhora, a concentração se torna mais afiada, o raciocínio fica mais claro. É como dissipar aquela névoa mental que aparece com o estresse e com o passar dos anos. O movimento se revela não apenas como exercício para o corpo, mas como a ferramenta mais poderosa para manter a mente lúcida e ágil. Mas o papel da irisina no cérebro vai ainda além. A ciência descobriu que ela possui um efeito neuroprotetor extremamente poderoso. Atua como um escudo,
defendendo o tecido neural contra o desgaste do tempo e contra processos inflamatórios, responsáveis por grande parte das doenças neurodegenerativas. Estudos estão investigando ativamente o potencial da irisina como defesa natural contra condições como Alzheimer e Parkinson, mostrando que manter níveis elevados dessa molécula por meio do movimento pode ser uma das estratégias mais eficazes para proteger o cérebro. Isso muda completamente nossa perspectiva sobre o envelhecimento mental. A perda de memória e o declínio cognitivo não precisam ser uma sentença inevitável. Ao manter o corpo em movimento da forma correta, estamos fornecendo ativamente ao cérebro os recursos de que ele precisa para se reparar, se proteger e até prosperar com a idade. A mente, assim como o corpo, não é uma estrutura estática destinada ao desgaste, mas um jardim dinâmico que pode ser cultivado e nutrido ao longo de toda a vida. A pergunta que surge naturalmente é: como exatamente a irisina consegue proteger nosso cérebro de um dos maiores medos da humanidade, a degeneração neural? A resposta não está apenas na criação de novos neurônios, mas na sua capacidade de combater a inflamação e o estresse oxidativo em nível celular. Ela atua como uma força pacificadora e restauradora dentro do cérebro. E para cumprir essa tarefa monumental de proteção e renovação, tanto do corpo quanto da mente, a irisina precisa de uma fonte de energia limpa e abundante, o que nos leva diretamente ao coração de quem somos, as usinas da vida. Toda essa renovação, seja a transmutação de gordura ou a reconstrução do cérebro, exige uma quantidade imensa de energia. E a fonte dessa energia reside em trilhões de minúsculas estruturas dentro de cada uma de nossas células, as mitocôndrias. Elas são as usinas energéticas da vida, as baterias que alimentam absolutamente tudo o que fazemos, pensamos e sentimos com o passar do tempo. Com um estilo de vida sedentário, essas usinas energéticas começam a se desgastar. Elas se tornam menos eficientes, produzem menos energia e geram mais poluição metabólica, conhecida como radicais livres. É aqui que a irisina desempenha outro de seus papéis cruciais. Ela age como uma engenheira mestra das nossas usinas energéticas. Em vez de simplesmente exigir mais energia de mitocôndrias já cansadas, a irisina envia um sinal para repará-las e otimizá-las. Ela melhora a função das mitocôndrias existentes, tornando-as mais eficientes na produção de energia e mais limpas ao reduzir o estresse oxidativo que acelera o envelhecimento. É como fazer uma revisão completa no motor do seu carro, garantindo que ele opere com potência máxima e emissões mínimas. Mas a irisina vai além da reparação. Ela também estimula um processo chamado biogênese mitocondrial, que nada mais é do que a criação de novas mitocôndrias. Isso mesmo, o movimento correto não apenas repara suas baterias antigas, ele constrói baterias novas. Isso aumenta a capacidade geral de produção de energia do corpo, resultando em mais vitalidade, menos fadiga e muito mais resiliência. Você literalmente aumenta a voltagem do seu sistema, tornando-se mais capaz de lidar com os desafios físicos e mentais do dia a dia. Esse conceito científico moderno reflete perfeitamente a sabedoria ancestral das culturas orientais sobre o Chi ou Prana. Essas tradições sempre falaram de uma energia vital que anima toda a existência e que precisa ser cultivada para manter a saúde e a longevidade. Manter essa energia fluindo de forma forte e limpa é a essência de práticas como o Qigong e o Yoga. A ciência agora nos mostra que essa energia vital tem um correlato físico claro na saúde e na quantidade das nossas mitocôndrias, e que o movimento é a chave para cultivá-la. Portanto, o exercício deixa de ser visto como um simples gasto de energia. Ele se torna o ato de cultivar e refinar a própria força vital.
Cada vez que você se move da maneira certa, está investindo na sua infraestrutura energética, construindo um futuro com mais vitalidade e menos exaustão. Agora, se você deseja ir além e aprender a usar esse poder interno para manifestar dinheiro em abundância, relacionamentos verdadeiramente saudáveis ou até expandir sua própria vitalidade, existe um passo a passo ancestral que pode te conduzir exatamente por esse caminho. Um método que não apenas desperta essa força vital dentro de você, mas direciona essa energia para criar mudanças concretas no mundo externo. No livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado, você encontra esse caminho de forma clara e estruturada. Lá você aprende como manifestar conscientemente a realidade que deseja, ativando os centros internos capazes de abrir novas possibilidades na sua vida. E mais, o livro revela técnicas e conhecimentos ancestrais tão profundos quanto os princípios que você acabou de conhecer, práticas que transformam sua energia, sua mente e a forma como você se posiciona diante da vida. Se você sente que está pronto para acessar essa camada mais elevada da sua própria consciência, o seu eu superior vai te mostrar como transformar essa força interna em resultados reais. O link está no comentário fixado, esperando você dar o próximo passo. Na prática, o que você vai fazer é carregar as baterias da sua vida no nível mais fundamental possível, garantindo que seu corpo e sua mente tenham o combustível de alta qualidade de que precisam para os processos de renovação. Ao otimizar nossas fontes de energia e aumentar nossa capacidade de produzir energia vital, o corpo ganha a habilidade de realizar um processo de limpeza interna extremamente profundo e eficiente. Essa limpeza celular é tão poderosa que seus mecanismos se assemelham a uma das práticas de saúde e longevidade mais estudadas e reverenciadas do mundo. Uma prática que muitos acreditam exigir grande sacrifício, mas que o movimento nos oferece de uma forma muito mais acessível. Com as usinas energéticas funcionando a todo vapor, o corpo agora tem o combustível necessário para uma tarefa essencial, uma grande limpeza interna. E, surpreendentemente, a irisina ativa um processo de purificação celular que espelha os efeitos de uma das terapias anti-envelhecimento mais poderosas que existem, o jejum. Quando jejuamos, privamos o corpo de nutrientes externos, forçando-o a buscar energia internamente. Isso ativa um mecanismo de sobrevivência chamado autofagia, que literalmente significa comer a si mesmo. As células começam a consumir suas partes antigas, danificadas ou disfuncionais, para reciclar seus componentes e gerar energia. O que é fascinante é que a irisina liberada pelo exercício ativa as mesmas vias celulares da autofagia, sem que você precise parar de comer. Ela envia ao corpo uma mensagem química que simula um estado de jejum, instruindo as células a iniciarem esse processo de reparo e reciclagem. O exercício, portanto, revela-se como um jejum em movimento. É uma purificação que não exige privação alimentar, mas sim a expressão do corpo através do movimento. Você obtém os benefícios da limpeza celular enquanto alimenta e fortalece seu organismo. Pense nisso como uma equipe de limpeza que entra em ação dentro de cada célula. A autofagia desmonta proteínas mal formadas, remove mitocôndrias danificadas e elimina outros detritos celulares que, se acumulados, levariam a doenças e ao envelhecimento acelerado. É o sistema de reciclagem mais perfeito da natureza, e o movimento é uma das chaves mais eficazes para ativá-lo. Isso transforma o exercício na medicina mais potente e, ao mesmo tempo, mais democrática que existe. É gratuito, não exige prescrição e está disponível para qualquer pessoa, a qualquer momento.
Mas se os efeitos são tão profundos e benéficos, por que 99% das pessoas ignoram essa verdade? Por que tantos de nós temos dificuldade em manter uma rotina de movimento mesmo sabendo que isso nos faz bem? A resposta, ironicamente, está na simplicidade. Vivemos em um mundo treinado para buscar soluções complexas para problemas simples. Estamos tão obcecados com a tecnologia mais recente, com a pílula milagrosa ou com o biohack complicado, que perdemos de vista o poder fundamental que reside em nossos próprios corpos. Acreditamos que para algo ser eficaz, precisa ser difícil, caro ou exclusivo. A ideia de que algo tão natural e acessível quanto o movimento poderia ser a chave do rejuvenescimento parece boa demais para ser verdade. E por isso a ignoramos em favor de soluções que parecem mais avançadas. Essa busca pela complexidade nos cega para o óbvio. A ferramenta mais poderosa para nossa saúde e longevidade já está instalada em nosso próprio sistema operacional biológico, esperando pacientemente para ser ativada. O segredo para ativar a irisina e desencadear toda essa cascata de renovação não está escondido em um protocolo de exercícios de elite. Ele está em um tipo específico de movimento, um padrão que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode realizar. Não se trata de se tornar um atleta profissional. Trata-se de entender a linguagem do seu corpo e responder a ela de forma consistente. E esse movimento, essa chave mestra, é tão simples que sua eficácia chega a surpreender. O exercício que acontece. Como já dissemos, revela seu segredo quando está em movimento. Práticas antigas, como os 5 ritos monges tibetanos, ou a fluidez meditativa do Qigong, não eram meros exercícios, mas formas de diálogo com a energia do corpo. Seus praticantes entendiam, por intuição e observação, algo que a ciência agora confirma. O segredo não está em um único exercício milagroso, mas no tipo e na consistência do estímulo. O grande segredo para desbloquear o rejuvenescimento do corpo e do cérebro é o exercício de intensidade moderada e consistente. Isso pode parecer anticlimático para um mundo que idolatra o no pain, no gain. Mas a verdade é que não se trata de correr uma maratona ou levantar o peso mais pesado até a exaustão. A chave é encontrar um ritmo que eleve sua frequência cardíaca e sua respiração, mas que você consiga sustentar. Pense em uma caminhada acelerada onde você ainda consegue conversar, um trote leve, uma sessão de dança, natação ou ciclismo em um ritmo constante. Manter esse estado por pelo menos 30 a 40 minutos funciona como o sinal perfeito para o corpo. É essa consistência que otimiza a liberação de irisina. Exercícios de altíssima intensidade até podem liberar essa molécula, mas geralmente vêm acompanhados de estresse oxidativo e inflamação, o que pode anular parte dos benefícios. Por outro lado, atividades muito leves podem não gerar estímulo suficiente. O ponto ideal é esse meio termo. O ritmo sustentável que diz ao corpo: estamos em jornada, prepare-se para ser eficiente, reparar e se fortalecer a longo prazo. É um sinal de resiliência, não de emergência. Esse é o segredo que 99% das pessoas ignoram. A consistência de um movimento simples, feito com intenção e regularidade, é infinitamente mais poderosa que esforços esporádicos e exaustivos. É melhor caminhar rápido 40 minutos todos os dias do que se destruir na academia uma vez por semana. É a disciplina diária do movimento, a honra desse compromisso com o próprio corpo, que funciona como a chave mestra, ativando a transmutação da gordura, a reconstrução do cérebro e a purificação celular de maneira harmoniosa. Portanto, o segredo não está no que você faz, mas em como você faz. Você pode escolher a atividade que te traz alegria,
caminhar na natureza, dançar na sala de casa, nadar em um lago. A forma do movimento importa menos que sua essência, consistência e moderação. É essa abordagem que transforma o exercício de uma tarefa árdua em um ritual de renovação, um momento de conexão consigo mesmo que gera resultados profundos e duradouros, sem necessidade de sofrimento ou exaustão. Ao abraçar a consistência, você não está apenas treinando músculos, está treinando seu corpo para entrar em um estado contínuo de rejuvenescimento. Está restabelecendo uma comunicação perdida, ensinando suas células a lembrarem da própria vitalidade. E essa comunicação vai tão fundo que consegue conversar com o código mais fundamental da sua existência, reescrevendo a forma como seu corpo lê o manual de instruções da vida. Com a energia renovada pelo movimento consistente, o corpo ganha a capacidade de fazer algo que até recentemente parecia ficção científica: começar a reescrever sua própria história no nível mais básico, o DNA. O exercício constante, ao estimular a liberação de irisina, não muda apenas a sua fisiologia no momento, mas deixa marcas duradouras em seu DNA. Essas marcas não alteram a sequência dos genes, mas mudam a forma como eles são lidos e expressos. Esse campo da ciência é chamado epigenética. Imagine seu DNA como uma imensa biblioteca cheia de manuais de instrução para tudo no seu corpo. A epigenética é como um bibliotecário que decide quais livros serão lidos e quais ficarão esquecidos na prateleira, acumulando poeira. O envelhecimento e o sedentarismo fazem o bibliotecário passar a ler os livros errados, ativando genes ligados à inflamação, degeneração e doença, enquanto silencia genes ligados à vitalidade e ao reparo. O movimento moderado e consistente reeduca esse bibliotecário. É como se Thoth, o senhor do tempo sagrado, nos entregasse a caneta para ajustar nosso próprio relógio biológico. A irisina e outros fatores liberados pelo exercício influenciam essas marcas epigenéticas, instruindo as células a lerem seus genes de uma forma mais jovem. Genes que promovem reparo celular, estabilidade do DNA e funcionamento saudável das mitocôndrias são ativados, enquanto genes que promovem o declínio são silenciados. Seu corpo deixa de ser um arquivo passivo de velhas memórias genéticas e passa a se tornar um sistema dinâmico de renovação contínua. Isso significa que você não está condenado à sua herança genética. Mesmo que exista uma predisposição familiar para certas condições, o seu estilo de vida, e especialmente a sua rotina de movimento, tem o poder de influenciar profundamente se esses genes serão ou não ativados. O movimento consistente e moderado lhe dá a capacidade de interagir com o seu próprio código genético, influenciar a expressão da sua biologia e cultivar ativamente um estado de saúde e vitalidade, independentemente dos planos genéticos que você recebeu. Essa habilidade de reescrever a expressão gênica é talvez a manifestação mais profunda do poder de rejuvenescimento que carregamos dentro de nós. Ela revela que juventude não é um estado que simplesmente desaparece com o tempo como areia escorrendo por uma ampulheta. Juventude é um processo ativo, um estado de equilíbrio e renovação que pode e deve ser cultivado diariamente. Cada sessão de movimento consistente é um ato de instruir seu corpo a permanecer jovem no nível mais fundamental. Ao se comprometer com esse ritual, você efetivamente assume o controle do seu próprio envelhecimento. Você deixa de ser um passageiro no processo e se torna o piloto, fazendo ajustes conscientes que direcionam seu corpo rumo à saúde e à longevidade. Essa compreensão é profundamente libertadora, porque devolve o poder às suas mãos. A chave para um envelhecimento saudável não está em um laboratório distante, mas na sabedoria do seu próprio corpo.
esperando para ser despertada pela linguagem que ele melhor compreende. A beleza dessa linguagem é que ela é universal. Não existem pré-requisitos de idade, condição física ou experiência para começar a praticá-la. Seu corpo, por mais tempo que tenha permanecido silencioso, sempre deseja retomar essa conversa. Ele é programado para responder ao movimento. Cada passo que você dá, cada respiração mais profunda, cada gota de suor que percorre sua pele é uma palavra, uma frase nesse diálogo esquecido entre seus músculos e sua biologia mais profunda. É uma conversa que transpõe a lógica e fala diretamente à inteligência da vida. E é crucial entender que o corpo não pede movimento por razões superficiais como estética ou vaidade. Essas são consequências agradáveis, mas o motivo fundamental é muito mais profundo. É uma questão de sobrevivência. O movimento é a linguagem que mantém as células vivas e vibrantes. É o diálogo constante que impede o acúmulo de silêncio, estagnação e detritos celulares que coletivamente chamamos de envelhecimento. Quando essa conversa se perde, as células começam a esquecer seu propósito e o sistema como um todo começa a falhar. No mundo moderno, somos bombardeados por promessas de soluções rápidas. A indústria do bem-estar nos oferece a próxima pílula milagrosa, o superalimento exótico ou o tratamento tecnológico de última geração. E embora algumas dessas coisas possam ter seu valor, elas frequentemente nos distraem da verdade mais simples e mais poderosa de todas. A maior força de cura e rejuvenescimento já reside dentro de nós. Não precisamos procurar lá fora algo que já possuímos. A fonte da juventude não é algo que se descobre, é algo que se ativa. A maior dificuldade, então, não está no exercício em si. Caminhar, dançar, nadar, são movimentos naturais e muitas vezes prazerosos. A barreira real é a inércia de um estilo de vida que nos treinou a sentar, esperar e consumir passivamente. A inércia de uma mente que cria desculpas, que racionaliza a inatividade e que transforma o não agir em hábito. Vencer essa força inicial, quebrar o padrão do sedentarismo, é o verdadeiro desafio. O primeiro passo, seja literal ou simbólico, é sempre o mais difícil, mas esse primeiro passo também é o mais transformador. No instante em que você decide se mover, no momento em que coloca os sapatos e abre a porta, você já quebrou o feitiço da inércia. Você já iniciou a conversa, e o corpo, grato por finalmente ser ouvido, começa a responder imediatamente, mesmo que você não perceba de início. A cada passo, a cada movimento, você reforça essa nova comunicação, tornando mais fácil continuar no dia seguinte e no outro, e assim por diante. É por isso que a jornada de rejuvenescimento não começa com um grande salto, mas com um passo humilde. Um passo tomado com a intenção de honrar o templo que é o seu corpo. Um passo que reconhece que saúde não é um destino a ser alcançado, mas de um caminho a ser percorrido todos os dias. Esse caminho não exige perfeição, apenas presença e a disposição para continuar a conversa, transformando o movimento em um ritual sagrado de renovação. Os antigos nos deixaram um lembrete poderoso. Cada pensamento que temos e cada ação que tomamos são registrados no grande livro da nossa existência. Nossa vida é o somatório dessas inscrições. Por isso, o convite final não é para um programa de exercícios, mas para um ritual diário de renascimento. Um ato consciente de escrever uma nova história no próprio corpo, todos os dias. Não se trata de buscar exaustão ou se punir por dias de inatividade. Trata-se de se comprometer com a beleza da constância, com a suavidade do movimento que cura. Comece hoje. Não amanhã, não na segunda-feira próxima. Hoje. A transformação não exige grande preparação, exige apenas uma decisão. Faça uma caminhada de 30 minutos ouvindo uma música que você ama. Dance na sua sala como se ninguém estivesse olhando.
Encontre um tipo de movimento que não pareça obrigação, mas uma celebração da sua vitalidade. O segredo está em associar movimento a prazer e não a dever. Quando você encontra alegria no processo, o hábito se torna sagrado e inquebrável. Abrace essa prática não como uma tarefa a ser riscada da lista, mas como um profundo ato de amor próprio. É um momento dedicado não apenas à sua saúde física, mas também ao seu equilíbrio mental e ao seu espírito. É uma chance de desligar o barulho do mundo e voltar à sabedoria silenciosa do seu corpo. E quando você fizer isso, sentirá a resposta. Sentirá a melodia da renovação começando a ecoar em cada fibra do seu ser. Uma sensação de leveza e energia que nenhuma pílula é capaz de reproduzir. Você não precisa da permissão de ninguém para começar. Não precisa de equipamentos caros, roupas sofisticadas ou uma academia da moda. Tudo o que você precisa já está dentro de você. O seu corpo, a sua respiração e a vontade de dar o primeiro passo. A fonte da juventude, aquela metáfora tão procurada, não é um poço mágico de água, mas um fluxo de energia vital que corre dentro de você. O movimento constante e consciente é a chave que abre as comportas e permite que essa energia circule livremente. Lembre-se da simplicidade. Em um mundo que idolatra a complexidade, a resposta mais profunda costuma ser a mais simples. O poder de rejuvenescer seu corpo e sua mente não está em um segredo bem guardado, mas em uma verdade aberta, disponível a todos, escondida à vista de todos. A verdade é que seu corpo foi feito para se movimentar. Ao honrar essa verdade, você não apenas adiciona anos à sua vida, mas, e isso é o mais importante, adiciona vida aos seus anos. Então, o que você ainda está esperando? O templo está silencioso, aguardando o primeiro som. A linguagem esquecida anseia por ser falada. O mensageiro divino está pronto para ser liberado. A chave está nas suas mãos, ou melhor, nos seus pés. Dê o primeiro passo, inicie o ritual e testemunhe a alquimia da renovação se desdobrar, transformando seu corpo, sua mente e sua vida um movimento de cada vez. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que começou assistindo a este vídeo. Agora você possui um conhecimento capaz de transformar a sua própria biologia. A inércia do mundo tentará puxar você de volta para o silêncio, mas agora você conhece a linguagem do seu corpo. Para me mostrar que recebeu essa mensagem, comente abaixo. Meu corpo é meu templo. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma e você sentir o chamado para apoiar nosso canal mais diretamente, existe uma opção de contribuição no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda é profundamente importante para mim e para o crescimento deste espaço, permitindo que continuemos espalhando mensagens como esta. Mas saiba que o simples fato de você ter assistido até o fim já é uma ajuda enorme. E se puder compartilhar este vídeo com alguém que você ama, estará ampliando essa onda de renovação. E antes de sair, sua jornada não precisa terminar aqui. Preparei um vídeo especial para que você dê o próximo passo, mergulhando ainda mais fundo em como aplicar essa sabedoria no seu dia a dia. Não vá embora agora. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e vamos nos encontrar lá.